Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Medmax Sanduicheria. Fone 62 992 17 37 72. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva. Olá, graça e paz. Sou o pastor Hamilton Silva. Você está no nosso programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva, que vai ao ar todo sábado às 18 horas pela Goiás Mais TV. Esse é mais um programa da TC Multimídia, do meu amigo diretor Lucimar Faria. Eu quero agradecer a bênção que Deus tem dado ao programa de levantar patrocinadores, dentre eles a QS Seguros e a sanduicheria Medmax, que têm sido parceiros no nosso programa desde o início da caminhada do programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva. Eu quero agradecer também aos demais patrocinadores, que sempre os seus nomes seguem e vêm no final do programa, onde estarão colocados os nomes daqueles que têm sido patrocinadores. E você também pode ser um patrocinador do programa. Tá? Está aí o meu telefone, está aí também o Pix. Você pode participar e contribuir com qualquer valor para ajudar a manter o nosso programa. Deus abençoe a todos assim em nome de Jesus. Queridos, nós fizemos na última semana a conclusão da oração do Pai Nosso. E hoje nós vamos entrar em um terceiro aspecto da adoração. Então, quando eu digo aspectos da adoração, eu quero dizer com respeito às esmolas, às orações e o jejum, que fazia parte de todo o contexto judaico em sentido de relacionamento e adoração a Deus. Mas antes, vamos ler o que diz a palavra de Deus, fazermos uma oração e aí faremos assim a exposição da palavra de Deus, como nós sempre fazemos todos os sábados, que é expor as Escrituras. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vem em secreto. E seu Pai que vem em secreto o recompensará. Vamos, queridos, fazer uma oração, pedindo a Deus que nos abençoe, que nos ilumine a sua palavra e que a palavra do Senhor nos edifique. Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, meu Deus e Pai, pela oportunidade maravilhosa, ó Deus, que o Senhor nos dá de estarmos aqui em mais um programa. O programa, ó Deus, que está no terceiro ano, por Tua graça, bondade e misericórdia, o Senhor tem nos agraciado com esse programa. Obrigado, ó Deus, pela instrumentalidade, pela ação do Senhor, através da Goiás Mais TV, da TC Multimídia, ó Deus, que foi aberto as portas, eles abriram as portas, ó Deus, para o programa que nós estamos fazendo todos os sábados. É a minha oração que o Senhor acrescente, abençoe a cada dia a família da Goiás Mais TV e da TC Multimídia. Ó Deus, que o Senhor abençoe cada querido e querida, Pai, que tem ouvido, tem assistido, tem participado do nosso programa. Ó Deus, que a exposição das Escrituras, a Tua palavra sendo pregada, anunciada, ó Deus, edifique as vidas, console, admoeste, exorte e traga, ó Deus, paz ao coração aflito, angustiado, ó Deus, em um mundo cheio de conflitos e aflições. E, Senhor Deus, toma-nos em teus braços, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração, ó Deus, sejam agradáveis na Tua presença, Senhor meu, Redentor meu e rocha minha, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando nós falamos de expressão de fé, de adoração, da nossa caminhada com Jesus, das ações que nós fazemos em prol de outros, da nossa relação com Deus, nas orações, na leitura da palavra, na meditação, quando nós então
nos abstemos de alimentos, eu vou explicar já já essa perspectiva aqui do jejum segundo as Escrituras, nós fazemos isto para que seja uma interação para com Deus. Então, pelo menos esse deveria ser o objetivo principal da nossa vida, é fazermos para agradar a Deus, fazermos para que Deus, então, que Deus receba de nós, não para pagarmos o que Deus fez em Cristo Jesus, porque essa dívida não podemos pagar, porque a nossa vida, a nossa alma, a nossa salvação se deu pelo sangue precioso de Jesus, e a Bíblia diz que não tem preço. Mas o que eu quero dizer é que nós deveríamos voltar para Deus num relacionamento de harmonia para com Deus, de gratidão pelo que Deus tem feito e expressarmos uma fé ao Deus vivo e ao Deus verdadeiro. Mas que muitas vezes nós deparamos com líderes religiosos, sejam eles pastores ou não pastores, sejam eles leigos ou não leigos. Mas de qualquer maneira, de qualquer forma, o que eu quero dizer é que muitas vezes as pessoas elas querem apresentar uma casca de santidade. Eles querem se mostrar como piedosos. Eles querem se mostrar como mais piedosos que os outros, como aquele que ora mais que os outros, como aquele que reza mais que os outros, como aquele que jejua mais que os outros, como aquele que guarda os dias mais do que os outros. E não fazem isso como expressão de adoração, mas muitas vezes realizam e fazem isso para que as outras pessoas vejam o quanto ele é bom, quanto ele é santo, quanto ele é piedoso, o quanto ele demonstra que é alguém que está ligado às coisas espirituais, às coisas religiosas. Mas eu quero arguir com você nesta palavra, nesse texto que nós lemos, que a nossa relação com Deus, aquilo que nós fazemos como resposta ao amor de Deus em nós, e nós devolvemos, retornamos a Deus com amor, gratidão, com serviço, com amar as pessoas, amar os outros, vai muito mais além das aparências. E Jesus Cristo, ao expor aqui no capítulo 6, acerca dos aspectos da adoração, que era comum, fazia parte da vida, do cotidiano dos judeus nos dias de Jesus, ou até mesmo antes dos dias de Jesus, dentro do Velho Testamento, era a primeira ajuda aos necessitados. Mas em Jesus Cristo sempre introduz na primeira frase do primeiro versículo, quando ele vai expor acerca das ajudas aos necessitados, ele diz: tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Aí no versículo 5, e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. E ainda, quando fala acerca do jejum, que é o texto que nós estamos expondo, no verso 16, quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste, como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Preste atenção nessa palavra, já receberam plena recompensa. Mas nós vamos expor então acerca desse texto, voltado para esse terceiro aspecto da adoração, que Jesus Cristo fala acerca do jejum. O jejum, sob a lei levítica nos dias de Moisés, havia apenas um grande dia de jejum, que nós chamamos que é o dia da expiação. Estava colocado em Levítico, no capítulo 23, depois você pode dar uma olhada lá acerca disto. Agora, os outros jejuns, eles eram ocasionais, em tempos de guerra, em tempos de angústia, o momento de penitência, ou como uma parte, ou como uma expressão de tristeza pessoal. Mas também havia aquele jejum que era como parte de uma política que finge ser religioso. Por exemplo, Josafá, no capítulo 20, segundo livro das Crônicas, ele estava tremendamente angustiado pela circunstância, pela situação do inimigo que estava vindo contra ele nos dias de Josafá,
Então ele proclama o jejum. E a Bíblia diz que homens, mulheres e crianças e bebês, todos estavam jejuando na presença do Senhor, se abstendo de alimentar-se, foram ao templo para orar, pedindo a Deus misericórdia. E Deus atendeu e abençoou. Ainda nós podemos olhar quando o profeta Jonas foi pregar em Nínive, ele levou a mensagem e houve arrependimento. E as pessoas então jejuaram, se arrependeram, colocaram pano de saco, cinza, expressando tristeza e arrependimento. Então, diante disso, queridos, agora nos dias de Jesus, o fariseu passou a fazer 2 vezes por semana, no 2º e no 5º dia. No 2º e 5º dia, porque de alguma maneira eles relacionaram esses 2 dias com o fato de Moisés ter subido ao Monte Sinai e ter descido ao Monte Sinai, ter subido e ter descido. Então, queridos, eles estavam então fazendo muito além, né, daquilo que preceituava, que estava escrito no Velho Testamento. Agora, quando nós vamos então trazer essa explanação dessas palavras, a primeira palavra que eu quero observar com vocês é quando jejuarem. Então, aqui nós temos um aspecto de tempo usado para Jesus Cristo como uma circunstância que, quando acontecer, quando for fazer isso, quando for fazer aquilo outro, então há uma forma de se apresentar. Então, queridos, o jejum aqui especificado tem a ver com abster-se, é um exercício religioso que tem a ver com abster-se de comida, bebida. E a aparência triste que está sendo colocada aqui, queridos, é uma aparência sombria, triste, carrancudo, parecendo triste e abatido. É interessante que essa expressão de triste e abatido me leva ao Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 17, quando no caminho de Emaús tem 2 discípulos falando acerca dos últimos acontecimentos em Jerusalém, e Jesus ressurreto se aproxima deles. E Jesus pergunta: o que vocês estão discutindo à medida que vocês caminham? E eles então pararam e entristecidos foram relatar a Jesus o que havia ocorrido. Então é a mesma expressão, é uma tristeza profunda. Então nesse aspecto, queridos, e ainda tem a ver com uma palavra, é como se a pessoa perdesse todo o brilho. A pessoa perdeu o brilho da face, o brilho fugiu dele, porque ele precisa demonstrar a tristeza, ele precisa demonstrar na aparência que ele estava orando, que ele estava jejuando. E o texto é bem claro, fazer isso com vistas, com propósito, com objetivo de serem vistos pelas pessoas. Então Jesus Cristo coloca isso como uma pessoa hipócrita, uma pessoa de 2 caras. Isso era comumente usado, querido, por atores no período grego, dos atores gregos, né, quando usavam uma máscara para representar, ou era uma representação. Então, Jesus Cristo coloca isso como sendo hipócrita. Então, nesse sentido, queridos, a pessoa estava privando de brilho, estava se tornando feio, estava desfigurado. Mas ainda, Jesus Cristo colocando acerca de mudar a aparência do rosto a fim de ser visto, Jesus Cristo então está dizendo que ele não está proibindo o jejum, não está proibindo a pessoa dedicar tempo para adorar, para estar na presença de Deus. O que Jesus Cristo está colocando, queridos, é que essa pessoa, ao jejuar, ela deve então demonstrar brilho, ela deve mostrar alegria, ela deve se tornar então visível no sentido então de que ele está fazendo aquilo não com a tristeza, mas o seu semblante é alegre, o seu semblante é revigorado. Mas o que a pessoa estava demonstrando era o contrário, era que deveria demonstrar então tristeza, abatimento, para que as pessoas então pudessem louvá-la, para que as pessoas pudessem então
de Israel. Olha, quão santa, quão piedosa é esta pessoa. Mas aí, queridos, Jesus Cristo diz que ele já recebeu a plena recompensa. É interessante que a palavra que Jesus Cristo usa para falar dessa plena recompensa, no versículo 16, é diferente da palavra que Jesus Cristo vai usar no versículo 18. Essa expressão da palavra do versículo 16 tem a ver com a pessoa que está recebendo pelo serviço, é uma paga daquilo que ele está fazendo. Mas aí, queridos, então, Jesus Cristo introduz no versículo 17 que ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto. Jesus está trazendo uma perspectiva da unção. Unja, se cuide, unja, se apresente com uma aparência serena, uma aparência tranquila, uma aparência de quem de fato entendeu o relacionamento com Deus, e a tristeza não está na face, a tristeza por causa do pecado está no coração. E na face deve demonstrar não uma aparência fingida, mas o que importa é o que está no coração, coração contrito e arrependido. Mas então, queridos, o que Jesus está dizendo é que ao jejuar, você não pode ser notado pelos homens. Ao jejuar, você deve ter um momento de reclusão. Ao jejuar, você deve compreender que seu Pai que vem em secreto, Ele te recompensará. E a expressão usada por Jesus Cristo, como eu disse, é diferente do versículo 16. No verso 16, está dizendo com recompensa aquilo que eu pago, aquilo que eu estou sendo pago. Mas no verso 18, a palavra que Jesus Cristo usa é a palavra que significa devolver, restaurar, restituir. Então percebam, queridos, que em Apocalipse capítulo 22, no versículo 2, diz que tem árvores frutíferas no jardim. E cada mês ela dá frutos. Cada árvore tem 12 árvores, cada árvore dá um fruto que simboliza um mês para a cura das pessoas. Então a mesma expressão que Jesus Cristo usa no versículo 18 é usado também em Apocalipse, no capítulo 22, versículo 2. Então tem a ver com aquilo que Deus cura a nossa alma, aquilo que Deus restaura, aquilo que Deus conserta, aquilo que Deus devolve, a alegria, o brilho, a paz, a tranquilidade, depois de uma adoração sincera e verdadeira diante de Deus. Como eu posso concluir essa palavra? Eu quero deixar 3 aplicações para você. Primeira aplicação, segundo Jesus Cristo, é quando fizer jejum, faça como algo que expressa profundo sentimento de tristeza pelo pecado. Eu estou consagrando a minha vida, me abstendo de alimento, me abstendo de beber algo, me abstendo naquele momento, naquela situação, eu separo para a oração, eu separo para a adoração, eu separo para a meditação nas Escrituras, para expressar diante de Deus a minha tristeza por uma circunstância, por uma situação, mas o primeiro foco é a adoração, é a vida com Deus, a vida relacional com o Senhor. Em segundo lugar, o jejum religioso é um dever dos discípulos de Cristo, mas também não é um fim em si mesmo. É um dever, mas também é uma relação íntima com Jesus Cristo. Tempo de adoração, tempo de devoção, tempo de dedicação, tempo de entrega, tempo de avaliação da vida, tempo de clamar pelas pessoas. Eu acho glorioso quando Esdras e também nos dias de Esdras, também nos dias de Neemias, havia jejum solene para a nação por causa dos pecados que haviam cometido contra Deus. Em terceiro lugar, queridos, a nossa vida diária, o dia a dia, deve refletir o nosso jejum. Em Isaías, capítulo 58, versículo 6, tem um texto maravilhoso acerca da relação do jejum, da relação com a adoração, da relação com a comunhão com Deus e com a minha vida diária, no relacionamento com Deus e como isso se expressa na vida diária, no relacionamento com as pessoas, na sociedade e na comunidade. Porventura, não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade,
que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo ou toda escravidão. Então aí Isaías está dizendo, se nós fizermos isso, e aí a nossa vida vai prosperar, a nossa vida vai mudar, os mananciais virão sobre nós, as bênçãos de Deus serão derramadas, o favor de Deus virá, os favores de Deus virão, quando nós fizermos jejum a Deus, mas que isso expresse o cuidado com o pobre, com o oprimido, com as injustiças, como expressão da nossa adoração e do nosso jejum. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe a sua vida e que eu e você sejamos crentes de verdade, aqueles crentes que dá a oferta e não sai pedindo que outros vá à frente dele para tocar trombetas. Que nós sejamos líderes que não humilhem o pobre, ou oprimido, ou desvalido, para se mostrar para outras pessoas o quanto você faz boas obras. Nós não podemos fazer isso. Mas eu quero então orar por você, para que Deus em Cristo Jesus nos dê uma adoração sincera, verdadeira, naquilo que nós damos de oferta, aquilo que nós ajudamos as pessoas, e que também uma verdadeira adoração na forma da oração e também no jejum, que é um momento, pode ser um momento pessoal, um momento familiar, um momento também de uma nação. Ó Deus, em nome de Jesus, obrigado, meu Deus e Pai, pela oportunidade da exposição das Escrituras. Ó Deus, que o Senhor, em nome de Jesus, aplique nos corações, ó Deus, trazer o coração judiado, sofrido, abatido, ó Deus, mas que no abatimento, até mesmo, quem sabe, na fraqueza da oração, ó Deus, no sentir-se fraco, ó Deus, que o Senhor ouça a nossa oração e o clamor. E assim, ó Deus, eu evoco as palavras de Paulo para Jesus e as palavras de Jesus para Paulo nas Escrituras, quando Paulo orou 3 vezes para que fosse retirado o espinho na carne. E Jesus diz a ele, Paulo, a minha graça te basta, que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O apóstolo Paulo, então, tomando essa consciência, ele entende, ele deseja, então, que cada vez mais ser fraco, para que Deus, em Cristo Jesus, seja forte nele. E assim, meu Deus, seja a nossa vida. Nossa vida, ó Deus, é pautada não pelas aparências, para mostrarmos que somos melhores, mais santos do que os outros, mas, ó Deus, que o nosso caminhar e o andar com o Senhor seja um caminhar de retidão, um caminhar, ó Deus, de uma adoração sincera, verdadeira, e não que propaga ou queira espalhar a santidade, aquilo, ó Deus, que não pertence a nós e que muitas vezes quer demonstrar para outros, mas que isso seja para o Senhor primeiramente. Essa é a minha oração, ó Deus, agradecidos pelos meus irmãos, minhas irmãs, ó Deus, que o Senhor abençoe cada alma que tem assistido o programa e cada alma que irá assistir em outros momentos, ó Deus, em outros tempos e épocas, até que o Senhor nos leve para perto de si. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Então, todo sábado, pela Goiás é Mais TV, o programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva. Eu sempre peço, curta, comente, compartilhe e se inscreva no nosso canal, no canal da Goiás é Mais TV. A palavra de Deus foi importante para você? Compartilhe com outros. Não fique somente para você. Coloque aí nas suas redes sociais o link do programa. Vamos ajudar o programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva a crescer e alcançar mais pessoas para a glória de Deus. Em nome de Jesus, muito obrigado. E também ao culto Boas Novas, todo domingo às 8 horas, direto do espaço Boas Novas, na rua C, 160, quadra 331, lote 1, casa 1, praça C, 114, no Jardim América. Espero você. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Olá, graça e paz. Sou o pastor Hamilton Silva. Apresento o programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva, que vai ao ar todos os sábados às 18 horas pela Goiás é Mais TV. Estou aqui na sanduicheria Mad Max do meu amigo e irmão Júnior Lemos. A sanduicheria Mad Max, uma das patrocinadoras do nosso programa. Por isso eu gostaria de convidar você, incentivar você a fazer o seu pedido pelo delivery
ou vir aqui buscar. Júnior, qual que é o telefone do delivery? Para você que quer pedir no Zap, é o 92 17 37 72. Para você que quer ligar no fixo, 3247 5595. Pessoal, valeu, conto com você. Um abraço, Deus abençoe. Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Medmex Sanduicheria. Fone 62 992 17 37 72. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva.